Bom dia, amada igreja, graça e paz. Amém. Antes de começarmos propriamente dito, quero me retratar aqui em público. Eu entrei, já fiquei, como diria no interior, já agarrei de papo e não cumprimentei os pais aqui presentes. Pastor Ander, parabéns pelo Dia dos Pais. A gente já entra com a cabeça cheia com o Dia dos Pais, a gente que vai tratar da comida hoje, a mãe que trabalha. Até falando para a dona Evânia, a mãe trabalha no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no dia do aniversário dela, no dia do aniversário dos filhos, no dia das crianças. No Natal, no filho do Natal, Ano Novo, Páscoa. É. E a Páscoa é pior, porque a gente tem neto, ainda tem que fazer. Posso falar que você é minha neta hoje. E ainda o coelhinho tem que ir em casa. A patinha do coelhinho tem que estar lá para estar em casa. E aí haja coluna para ficar. Então é fogo, né? Então peço perdão aos pais aqui presentes. Né? E também o irmão Moisés que chegou agora. Feliz Dia dos Pais, meu irmão. Fazer a chamada. Eu estou bem, porque eu já não cozinho mais para meu cozinheiro particular. Se Deus quiser, eu chego lá um dia. Então, meus irmãos, hoje vamos ao livro de Ageu. Ageu é um livro pequenininho, tem só 2 capítulos. Antes que a dona Evânia fale que eu sou preguiçosa. Quando que eu falei que você é preguiçosa? Mas está gravado isso aí. Então, né? Então, aqui são só 2 capítulos e, enfim, nós vamos ter bastante conversa, apesar de tudo. Ageu é muito importante. Aliás, o que está na Bíblia é importante para nós. Tudo que está na Bíblia é porque Deus colocou aqui como importante para nós. O que está fora a gente pode até relevar. Pode ser um complemento para o nosso entendimento, mas o que vale é o que está escrito. Diz lá no Maktub, está escrito. Deus escreveu para nós. Então, irmãos, enquanto os senhores acham, aí no livro de Ageu, a gente está nesse papo aqui, todo mundo já achou, digam amém? Amém. Eu estou vendo umas misericórdias. Então, irmãos, vamos orar para que o Senhor ilumine essa caminhada nossa. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua presença, Pai, por tudo que nos tem ofertado, pelas nossas famílias, nossos esposos, que são os pais de nossos filhos, nossos pais que nos geraram, que nos formaram, Senhor, por tudo, Senhor, tudo que nos deste, que nos agraciaste de bom coração, Senhor. Te agradecemos, Pai, e pedimos, Senhor, em nome de teu Filho Jesus, que continue nos abençoando e que neste momento, Pai, abra os nossos corações e as nossas mentes para aquilo que tu queres, Senhor, para aquilo que vem direto do teu coração a nós, pela tua palavra, Senhor. Aclare a nossa mente e o nosso coração, para que estejamos sempre firmes e fortes na tua palavra. É o que te pedimos, em nome de teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Amém. Então vamos lá. De acordo com os autores que eu trabalho, que eu estou trabalhando, a introdução que este autor aqui coloca é a seguinte: Israel passara por um longo período de humilhação e ansiedade espiritual nos 70 anos de exílio, antes do ministério de Ageu. A fim de entendermos os problemas enfrentados por este profeta do pós-exílio, precisamos conhecer algo destes anos de provação e os acontecimentos perto do fim que resultaram na volta dos judeus para Canaã. Primeiro, o cenário histórico. Pelo decreto de Ciro, conquistador persa no Império Caldeu, o cativeiro na Babilônia chegou ao fim. Pelo menos os judeus já não estavam proibidos de voltar à pátria. Este rei fez uma declaração positiva ao dar-lhes a permissão de voltar para reconstruir a nação e restaurar a adoração. Segundo um outro autor, Ciro permite, ele fala que Deus, o Deus dos judeus, deu para ele a autoridade sobre toda a terra, sobre todos os povos e tal. Mas esse autor coloca o seguinte: Ciro faz isso não só com os judeus, mas todos os outros povos que foram dominados pelos babilônios.
Por quê? Porque ele achava que se ele agraciasse o povo, o Deus daquele povo iria agraciá-lo. E há uma fala dele, que ele mesmo expressa, né, que haja uma oração a este Deus em minha honra. Então, a ideia dele não era que ele acreditava no Deus, ele acreditava em todos os deuses. Então, ele achava que ele, dando esta liberdade aos povos, o Deus daquele povo também iria abençoá-lo. Então, é uma espécie de um toma lá da cara. Eu quero ficar bem com todo mundo. Então vamos lá. Este rei fez uma declaração positiva ao dar-lhes permissão de voltar e reconstruir a nação e restaurar a adoração. Muitos judeus estavam tão bem instalados na Babilônia que não tinham interesse em voltar. Mas houve um grupo de uns 50 mil que, sob a liderança de Zorobabel, voltou com o coração cheio de esperança. A comitiva seleta que acompanhou Zorobabel deve ter sido formada dos membros mais sérios, religiosos e empreendedores da nação cativa. Contudo, devido à oposição que enfrentaram na pátria, principalmente dos vizinhos samaritanos, não puderam concluir os planos de reedificação do templo e a construção da cidade. Com a subida ao trono persa de Dario Hispastes, o decreto que interromperam os trabalhos foi revisado e revertido. Então os profetas Ageu e Zacarias exortaram veementemente seus compatriotas a reiniciarem os trabalhos. O empenho de reconstrução do templo foi adequadamente retomado. Este novo ímpeto ocorreu após um período de uns 17 anos, durante os quais os trabalhos ficaram parados. E neste plano de fundo da situação histórica que devemos ver e entender o ministério de Ageu, o profeta. Pouco sabemos sobre a vida pessoal de Ageu. O nome significa festivo, ou, se for a abreviação de Arques, 1 Crônicas 6:30, festas de Jeová. Diferente de Sofonias, não há genealogia ligada ao seu nome, e, fora do seu livro, é mencionado apenas em Esdras 5:1 e 6:14. O principal trabalho de Ageu, junto com Zacarias, era promover a retomada da restauração do templo. Quase poderíamos dizer, sem Ageu não haveria templo. Os expositores concordam que já era idoso quando profetizou. Esta dedução é extraída de capítulo 2, versículo 3, a qual indicava que ainda se lembrava do templo de Salomão. que fora destruído quase 70 anos antes. A tradição talmúdica alista Ageu, Zacarias e Malaquias como fundadores da grande sinagoga, uma reunião de estudiosos judeus e rabinos que surgiu nos dias de Esdras. Vários salmos da Septuaginta são atribuídos a Ageu. Junto com estes dois profetas, é contado entre os últimos mensageiros dos oráculos divinos. O Talmud declara que, com sua morte, o Espírito Santo saiu de Israel. Sobre o livro. Esta profecia é composta de 4 mensagens pregadas por Ageu. Os sermões são cuidadosamente datados e todos foram entregues no curto período de 4 meses. Cada um era um passo no processo de animar Zorobabel e os fiéis a terminar o templo, e a cada um foi dado no período em que os trabalhos atrasavam. As 4 mensagens formaram o esboço natural do livro. Então, gente, com essa breve explicação, nós podemos ver o tempo em que Ageu trabalhou. Foram um prazo de praticamente 4 meses. E ele foi um dos principais incentivadores da construção do templo. Então vamos lá. Ageu exorta o povo a reedificar o templo. Primeiro capítulo, versículo 1. No segundo ano de Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a José, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos.
Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas ainda não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao trono, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando trouxeste para casa, eu com o sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. A gente fica pensando, né? Mas Deus não mora numa casa. Por que Deus queria essa casa? Qual o sentido desta casa? Porque quando os indivíduos voltaram, segundo os autores por isso, quando o povo voltou, eles acharam que ia estar tudo bem, uma prosperidade. Cada um começou a ver o seu próprio umbigo e esqueceram de Deus. A forma de restabelecer o tempo seria a união do povo novamente e trabalhar em nome do Senhor. Estarmos juntos em nome do Senhor. Porque se a gente for pensar, quando Jesus voltar, ele vai buscar a igreja. Não é isso que está escrito? Jesus veio para buscar a sua igreja. Ele vai vir pegar esse tempo? Ou vai vir pegar quem está dentro do tempo? Eu até achei interessante que ontem, pulsando lá no Instagram, até mostrei uns negócios para o pastor, divertido, mas eu achei muito interessante que o rapaz estava falando lá, né? A pessoa diz que é igreja, mas nós não somos igreja, nós somos parte da igreja, nós somos membros. Até ele deu um exemplo: meu braço não pode viver fora do corpo. Meu braço é um membro do meu corpo, mas se tirar o braço, ele vive fora do meu corpo? Mas eu vivo sem o braço, mas o braço não. Então nós temos que estar congregados. Nós somos o corpo de Cristo quando estamos juntos. Quando Paulo ia à igreja, ele não ia no templo. Naquela época não tinha um templo cristão. Ele ia onde? Nas casas onde estavam reunidas as pessoas. As pessoas juntas é que é a igreja do Senhor. Por isso a importância da gente congregar. E este povo estava disperso, mesmo junto, eles estavam dispersos. Porque precisa haver um polo de congregação desse povo. E qual é o ponto de congregação para nós? Seria importante em termos de nós congregarmos. Nós temos um lugar para a gente se ajuntar. E qual é esse lugar? Aqui, o templo. No templo, nós somos igreja. Juntos, nós fomos na casa da irmã Fátima outro dia. Ali estava a igreja do Senhor. Porque estávamos todos juntos falando a palavra de Deus. Está aí o pastor que não me deixa mentir. E nem sozinho. E é verdade. Onde está 2 ou 3 falando em meu nome, lá estaria. Aqui na Bíblia. Buscar e achareis. Só procurar aqui. Não fala para você se virar. Mas está escrito. Então é isso que estava faltando para a união do povo. Porque cada um estava indo bem. Eles vieram de um lugar que eles estavam bem, porque aqueles que foram levados, eles ficaram acomodados, foram escolhidos. Quem ficou na terra na época sofreu.
E os que voltaram acabaram sofrendo também. Por quê? Porque começaram a ver o seu próprio umbigo e esqueceram do Senhor. Então, a construção do templo não é porque Deus ia estar lá só lá dentro do templo, mas é a forma de união para a congregação daquela igreja do Senhor. E por isso, então, foi o incentivo. E mais, quem é Zorobabel? Filho de Salatiel, governador de Judá. Zorobabel, ele tem uma coisa interessante, ele é descendente de Davi. Se ele é descendente de Davi, então, quem é que era o herdeiro do trono? Não é um descendente de Davi? E o nome dele vai passar a figurar na genealogia de Jesus. Isso é muito interessante, nós vamos ver bem no finalzinho isso, mas vamos lá. Continuando do versículo 12 em diante. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Esse temeu é aquilo que o pastor acabou de falar. Não é só o temer de eu estou com medo de Deus. Eu tenho respeito, eu tenho apreço, eu tenho amor. Então, por amor, nós vamos trabalhar para o Senhor. E também, se Deus nos agraciar por isso, estamos no lucro. Mas nós temos que primeiro pensar no Senhor. E a Bíblia nos fala, Jesus falou, buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas. Já 2 estrelinhas aí, Luizinho. Gente, as estrelinhas vêm tudo de montão no fim do ano, tá? Então, aguarde. E aqui tem mais uma coisa, nessa primeira parte, eu esqueci de colocar para os irmãos. 3 vezes ele fala Senhor dos Exércitos. Então, não se esqueça. O hebraico não tem superlativo. Bom, agora eu tenho que explicar o que é superlativo, porque ninguém sabe. Superlativo é aquilo que é grandioso, grande demais. Então, como é que eu posso explicar? É aquela palavra aumentada. O superlativo de bom, boníssimo, uma pessoa muito boa, super boa, excepcionalmente boa, uma pessoa boníssima. Então aqui nós estamos no Deus dos Exércitos, é um grande Deus, grandiosíssimo, porque eles não têm esse íssimo. Então quando ele coloca 3 vezes, é porque é uma coisa que... Aquela música nossa, acho que o hino 104, Santo, Santo, Santo. Por quê? Porque Deus é santíssimo, é Santo, Santo, Santo. Então, quando coloca 3 vezes é porque... Superlativo. É superlativo. Mas uma estrelinha, só já tem um monte, hein? Então, tá aqui guardado. Tem que me dar antes de eu ir embora. Mas você não vai então já, calma. Você tem até o fim do ano, nós estamos aqui. Eu tenho que fazer depois essa estrelinha. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, está no versículo 14, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor, dos exércitos do seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Aqui nós temos uma coisa muito interessante. Deus fala, estou convosco. Ou seja, vocês não vão trabalhar sozinhos. Eu estou com vocês. Muitas vezes a gente tem algumas empreitadas na vida da gente, que a gente acha que a gente está sozinho. Mas a gente não está. Uma doença, o falecimento de alguém, ou uma doença de alguém querido da família. Mas nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós estamos, Ele está conosco, Ele está nos amparando a cada minuto, a cada segundo, milésimo de segundo. Ele está conosco o tempo todo. E aqui Ele fala para o povo. Ele despertou, o Senhor despertou e Ele fala: Eu sou convosco, diz o Senhor. Então isso nós temos que pegar para nós, ainda hoje. Ele está conosco, porque isso aqui foi uma empreitada grande. Refazer
povo estava na miséria, e mesmo assim eles se dispuseram a trabalhar na casa do Senhor. A glória do segundo tempo. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa da sua primeira glória? E como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Gente, aqui tem uma coisa muito forte. Porque, segundo alguns relatos, muitos dos antigos, muitos daqueles que voltaram e tinham visto o primeiro templo, choraram quando foi colocado as primeiras estacas para a construção do templo, porque ele era muito menor, ele não tinha a mesma pompa. Isto só vai ser recuperado com Herodes. A majestade do templo só vai, tanto que os discípulos falam para Jesus, né? olha esse templo, vê, não sei o que Jesus fala, não, ficará pedra sobre pedra aí, e eu derrubarei esse templo. Mas aqui eles choram, porque o templo é muito menor. E é isso que o autor aqui falou, que provavelmente Ageu era também desse tempo antigo. Ele era já idoso, porque ele viu o templo antigo. Ele chegou a ver, e ele está vendo, ele é muito menor. Ele é muito menor. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e tu, e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui eu fiquei lembrando, né? Que muitas vezes, bom, vamos ao princípio do meu pensamento. Covid, nós tivemos, eu estava crente que a igreja ia ficar cheia, porque quem sobreviveu, quem passou, ia ser grato a Deus. Não foi livre do Covid. Não só aqui, em todo lugar, Igreja Católica, Universal, todo mundo perdeu gente. Por quê? Porque o povo agora, quem passou, falou, eu estou na boa, eu vou viver a vida, porque amanhã eu posso não estar aqui. Em vez de pensar, poxa, eu sou grato, porque Deus me deu a oportunidade, e se por acaso amanhã eu for chamado, eu estarei com o Senhor. Não. Então. E a gente fica pensando naquele tempo que foi maravilhoso, que a igreja tinha 500 pessoas, a alegria ficava cheia, não sei o quê, e ficamos chorando. E aqui o povo também chorou, porque o templo não estava lá aquelas coisas, porque não foi aquilo que Salomão tinha feito. E então o povo chorou de saudosismo. Mas aqui a mensagem, ser forte, ser forte. Eu não sei se eu estou errada, mas quando a gente prepara uma aula, prepara, em primeiro lugar, a aula, da mesma forma que você não tem que tocar a gente primeiro. A gente tem que sentir a história para ela ser viva, para ela ter resultado na vida das pessoas. Porque, como eu disse, se a gente for estudar a história só pela história, isso aqui vai ser mais um livro de prateleira. Isso aqui tem que ter sentido na vida da gente. Então, isso aqui que eu vi, porque às vezes a gente tem gente que fica, como a igreja é, olha como ela está agora. Vamos guardar. O Senhor está conosco aqui, isso é forte, nós estamos aqui. E nós estamos trabalhando para o Senhor. E Ele está conosco. Este é o ponto de apoio nosso. Não é pela nossa glória, é a glória de Deus. Por isso ele fala que ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, tu e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhar, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós ainda vamos ver muita coisa acontecer, porque Ele é conosco, Ele é o Senhor. Eu acredito que os irmãos que estão assistindo também creiam nisso e façam parte disso. E não adianta nada, eu creio, estou lá sentadinho. É engraçado, meu irmão. É engraçado. Essa medida assim.
segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais. Então, se o Espírito de Deus habita no meio de nós, nós temos que ter um Espírito de Deus ali. Não temais, que não tememos. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui tem uma coisa interessante, alguns autores que eu vi, eles falam o seguinte, que aqui o Ageu, ele vai projetar para o futuro. Ele está falando também da grande volta de Jesus e o que vai acontecer. O profeta, pelo que eu aprendi, ele fala do seu tempo para um tempo mais futuro e para um tempo lá distante. Até o professor desenhou na lousa 3 montanhas, né? Uma menor aqui, que ele vê aqui, ele vê o topo de cada uma delas. Então ele enxerga lá na frente, ele vê agora as previsões. A previsão dele é a palavra do Senhor mediante tudo aquilo que ele está vendo acontecer. E aquilo que Deus revela para ele lá dentro. É um futuro imediato, um futuro médio e um futuro mais distante. Então aqui ele está falando de um futuro mais distante, porque ele vai abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa. Ele já está prevendo, porque minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, ele está falando da casa que virá. E não foi essa casa, porque essa casa também foi destruída. No ano 70 depois de Cristo, Tito botou fogo na casa, acabou. Então, ele está já prevendo a última casa de Israel, o último templo, que vai trazer a paz. Esse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 10. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei: se alguém leva carne santa na orla de sua veste, se ela vier a tocar no pão ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isto ficará santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ela ficará imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr-lhes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém que vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha no lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva, e em toda a obra das vossas mãos, e não houve dentre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro, além disso a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. De acordo aqui com a Bíblia Shed, a pergunta de Ageu acerca da contaminação e santificação e a resposta: o pecado e a imundície são contagiosos, mas a santidade purifica. Todos os seus trabalhos ou oferendas eram impuros, porque eles se achavam nesta condição de impureza. Por isso a adversidade persiste. Com a retificação
correção dessa falta, Deus começaria, desde esse dia, a abençoar o seu povo. O Senhor desafia-os para prová-los. E se eles abandonarem o mal, Ele será fiel e abençoará o seu povo. Então aqui é uma passagem difícil. Eu tive que olhar uns 4, 5 comentários para entender, e mesmo assim ainda fica meio obscuro. Por quê? Porque se você tem alguma coisa na orla da sua roupa e você encosta, aquilo não torna puro nada, mas eu posso me contaminar. Eu posso me contaminar. Então quem tem que estar puro sou eu. Eu não posso me deixar contaminar. Provavelmente aqui ele está fazendo a referência a tudo aquilo que levou o povo a ser disperso, a ser retirado de sua terra. É um alerta para que não retomem a essas coisas, é um alerta para que sejam fiéis e trabalhem de coração para o Senhor. Porque às vezes, eu vejo isso também, né? Às vezes a gente está aqui na igreja, a gente vê, então, precisa ir para a igreja. Eu tenho que ir para a igreja. Não é assim. Às vezes a gente vai trabalhar, eu falo com meu filho agora é professor, eu falo para ele, tem salas que você vai gostar de dar aula, tem salas que você vai dar aula, e tem salas que você vai precisar dar aula. Que são aquelas salas. E muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente vem às vezes empurrado. E muitas vezes a gente vê que a gente vem e não vem de coração. E quando a gente não vem de coração, a gente chega aqui e escuta o sermão que leva um soco no fígado. E aí a gente fala, puxa, tem que agradecer. E muitas vezes a pessoa leva um soco no fígado e vai embora e fala, ai, o pastor não gosta de mim, ai, o pastor falou mal. E, carapuça serviu, minha mãe falava, carapuça serviu, ó, foi até o pé, porque, né, a gente vem para a igreja, não vem para a gente ouvir o que a gente quer. Até esses dias eu estava conversando com meu marido e ele falou que a missão da igreja é chacoalhar o povo. Eu falei, que bonitinho, gostei dele. Ele está bem revoltado, porque a igreja lá perto de casa emprestou o salão para uma escola de samba. Ele está horrorizado, tá? Esses cabelos podem entregar. Josias dizia assim, que às vezes eu no domingo ele falava assim, Deus, eu estou com uma preguiça de ir na igreja, mas como o Senhor quer que eu vá, eu vou. Às vezes a gente vem meio arrastado. Exatamente isso. Minha mãe falava, se você não for para a igreja, eu vou queimar os seus livros. E eu sabia que ela era louca, ela era capaz de fazer isso. Então eu vinha às vezes espumando. Professor da escola dominical que me aguentava, porque eu prensava o coitado na parede. Seu Josias foi muito coitado. Então, eu nunca fui muito boazinha. Então, alguém tinha que pagar, certo? O professor pagava. Eu acabei, depois, Deus me mostrou o outro lado da moeda. Mas a gente vem, a gente tem que vir. E aqui, o pessoal não está trabalhando. Em 4 meses, e aqui são 2 meses, né? Quando ele dá a primeira profecia, depois mais 2 meses a outra profecia, o povo começa a esmorecer. Então aí ele vai cutucar o povo. E Deus manda cutucar. Fala, escuta, vocês estão trabalhando com vontade ou estão só fazendo as coisas? Muitas vezes a gente vê, até nós estamos discutindo na reunião da CAN, que certos ministérios a gente não pode colocar qualquer pessoa, porque fica, até o pastor deu o exemplo lá de uma pessoa, eu estou aqui porque o senhor me colocou. Tem que ter uma pessoa vocacionada, por isso a gente tem que orar e pedir uma pessoa vocacionada para trabalhar com crianças, para trabalhar com isso, com aquilo. Deus tem que mostrar o trabalhador para a seara. E eu já vi muita gente falar, não, põe o fulano, porque está quase saindo da igreja, põe lá para trabalhar com as crianças, põe lá para fazer não sei o quê, porque assim ele fica amarrado, não sai. Está amarrado? Está amarrado, não diz assim, está amarrado, e o cara fica amarrado, fica assim, fica de cara amarrado e faz um serviço que acaba sendo até do inimigo. Olha assim, então, aqui Deus fala, olha, vocês estão indo
Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala, Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: Tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Servo meu, essa palavra é muito interessante, servo meu, ele chamava assim a Davi, servo meu. Segundo os autores aqui, quando Deus fala servo meu, ele também faz referência à casa de Davi. E aqui quando ele coloca um anel de selar, o que é este anel de selar? Naquela época, o rei tinha um anel que tinha impresso, não é um papel, ele é cunhado, batido, ou um anel que tinha o nome do rei, e esse anel era usado para ser colocado nos documentos. Então, selar, o documento era selado, colocava uma cera de vela lá e ele punha o anel ali, ou uma tinta, e ele colocava aquele selo. Era um documento oficial, era o cumpra-se, seja feito. Então, esse anel de selar, eu te farei com um anel de selar, ou seja, ia ser o máximo, a confirmação máxima da casa de Davi. E o que é esse anel de selar, meus irmãos? Não respondam tudo juntos? Vou dar uma dica, começa com G e acaba com Jesus? Jesus, aê! Gente, trazer uma manivela aqui, deixa eu ver se está correndo, não sei, tá difícil. Então, este anel de selar será a partir da casa de Davi, que nós sabemos, e será esta linhagem. Enfim, meus irmãos, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês vejam como Ageu é poderoso. São 2 capítulos. Muita gente pode dizer, só isso? Mas a gente analisando, a gente vê o quanto de coisa a gente tira para os dias de hoje, tira para a nossa vida. A promessa está aqui também, um futuro para aqueles que perseveraram, porque a construção foi o quê? Foi perseverança também. Gente, nós temos na Espanha lá o exemplo da famigerada igreja. Por que eu chamo famigerada? Porque já faz 140 anos que aquilo lá está sendo construído. A igreja lá da Sagrada Família está sendo construída. Parece que agora esse ano eles vão acabar. Oh, glória a Deus! Na Espanha, em Barcelona, a obra de Gaudí. Ela sofreu uma série de coisas quando estava na metade, os anarquistas foram lá, arrebentaram tudo, aí passou pela Revolução Espanhola, Revolução Civil Espanhola, uma série de coisas. Moral da história, tem que ter perseverança. Quantos desafios nós passamos na nossa vida? Dona Evânia, a senhora como decana aqui, a pessoa mais velha, quantas coisas a senhora já passou na sua vida e a senhora ainda está aqui? Eu não queria sair. E não vai sair. Daqui a passagem só para lá para cima. Por que isso? Nós não podemos desistir das coisas do Senhor. Ele não desiste de nós, mas nós podemos desistir dele. Essa é o grande problema. Mas não, Deus, se nós desistirmos de Deus, Deus vai simplesmente, como é que fala, como é que eu li outro dia? Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Você não quer? Estou batendo na porta. Meu irmão que fala, que Jesus bate baixinho
baixinho na porta. Mas o diabo vem com marketing agressivo, ele vem com aquele microfone, aqueles alto-falando, vem o pessoal, olha, não sei o quê. Então o diabo vem gritando e a gente acaba entrando, muitas vezes, até por pressão do mundo. Ah, mas todo mundo faz. Aí, né, dona Evânia? Minha mãe dizia, Você não é todo mundo. você não é todo mundo. E é isso que Deus fala com esse povo. Gente, vocês não são todo mundo, vocês são meu povo. E nós somos o povo de Deus por extensão. Por extensão, nós somos o povo de Deus. Quando ele pega esse povo aqui, gente que viu tanto milagre, que viu o mar abrir, que viu o rio parar, que viu coluna de fogo, que viu a fumaça que acompanhava. E mesmo assim, esse povo retruca, reclama, fala, tirava a gente de lá para a gente morrer, era melhor estar lá. Já falei isso aqui para os irmãos. Meu professor de teologia do Antigo Testamento, no final das aulas, ele perguntou para o pessoal qual a conclusão que a gente tirava do Antigo Testamento. Aí a boneca aqui, como sempre, né? Bocuda, levantou a mão. Pode falar. E eu, uma das mais velhas lá na sala, né? Que cabelinho meio branco, eu entendi o seguinte: se esse povinho miserável, que só reclamava, só xingava, só fazia coisa errada, pode ser povo de Deus, qualquer um pode ser povo de Deus. Diga para minha carinha, eu não sei se veio de mim ou para mim, ou do que eu falei, mas eu acho que é isso. Quando a gente vê tudo que esse povo fez, Deus agraciava, aí o juiz morria, o povo caía no escândalo de novo. Daí levantava um novo juiz, o juiz botava a casa em ordem, botava, Deus ajudava, aí de novo. Aí quando entrou numa prosperidade, aí pediram um rei, aí depois o rei fez umas cacas ainda, aí vieram os profetas para colocar os reis na linha. Meu marido, quando leu o livro de Crônicas, ficou horrorizado. Ele olhou para mim e falou, mas todo mundo fez o que era mal perante o Senhor, vem um, faz uma coisa boa, o resto tudo fez mal perante o Senhor. Pois é, somos seres humanos, nós fazemos, nós achamos que nós estamos por isso. Eu achei interessantíssimo, também lá na internet que eu vi, né? Só uma pessoa, só Maria teve o rei na barriga, o resto de nós temos lombriga, não faz nada. Então olhei e falei, olha, que interessante. E realmente, todos esses reis aqui achavam que estavam com o rei na barriga, e não estavam. Então, olha, é uma gozação, é uma brincadeira ácida. Se a gente for olhar, poxa, nós não somos nada, para você ter só lombriga na barriga, o negócio é complicado. Mas o povo se acha, sem Deus, nós não somos nada. Infelizmente, todos esses profetas estão só falando, olha gente, volta para Deus, olha gente, volta para Deus. Rei, olha, se você não voltar para Deus, o povo também não vem. Mas por que o líder precisa? Gente, o líder é um espelho. Então, quando nós temos governantes que são péssimos governantes, como vai ser a atitude do povo? Se temos um governante que fala, não tem problema roubar o celular, é só para tomar uma cervejinha. Mas, coitado, os traficantes são vítimas. Mas, coitado, o que nós vamos fazer? Quem vai prezar pela lei? Se não tivesse viciado, não tinha traficante. Não tem problema. Pode usar sua Bolsa Família na droga ou no médico, não tem problema nenhum. Se nós temos isso, que vem lá de cima, como você quer ajeitar as coisas aqui embaixo? Não, como diriam meus alunos, não pega nada, professor. Não pega nada. E aí? Não adianta você ser moralista, não adianta você ser sério. Eu não sei, mas adianta muito, pelo menos para mim adianta. Eu coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo. Eu não fico preocupada. Eu fico preocupada por causa dos outros, porque eu estou vendo que está indo para o abismo e está sério. Mas, com relação
problema. Eu quero que vocês estejam num bom lugar, eu quero uma boa faculdade para vocês, eu vejo um futuro para vocês que vocês podem ter. Agora, se vocês querem ficar aí na gandaia, é a escolha de vocês. Mas como diz Ezequiel, como eu gosto do Ezequiel, gente, acho que eu sou tão doida quanto ele. Como diz Ezequiel, se eu te avisei, o teu sangue não está sobre a minha cabeça. Eu te avisei, é a tua escolha fazer o certo ou fazer o errado. Problema seu, daqui para frente. A minha parte está feita. E Deus está vendo o que eu fiz, que é o mais importante. Estou cumprindo aquilo que Ele me deixou como missão. Depois, como atalaia sobre Israel. Vocês são meu Israel. Então eu vou olhar para vocês. É duro. Mas alguns deram bem, outros já morreram em coisa de droga, e outros já morreram em brigas de gangue. Mas, graças a Deus, uma grande maioria ainda encontro na rua, professora. Puxa, estou casada, tenho filho. Aí nasce mais cabelo branco. Você viu um aluno desse tamanho, já um homem desse tamanho, com o filho do lado, você fala, oh meu Deus, Senhor, missão cumprida, Pai. Missão cumprida e cumprida, né? Porque foi bom no tempo, mas foi cumprida. Isso, e vai desce, gente. Não devia, mas e vai desce.